A vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelada a Maria Cecília Bage. Louvores vespertinos e súplicas. Consolados com esta promessa e rendidas as graças ao Pai, cada um de nós se retirou para repousar um pouco e dar à natureza humana o requerido e necessário para conservar-se em vida. Antes, porém, de ir cada um ao próprio retiro para repousar, cantamos juntos os louvores ao Pai, como costumávamos, com suma ordem, conforme foram anteriormente estabelecidos. Cada qual se retirou para algum repouso, tanto mais que estávamos exaustos pelo cansaço da viagem e pela aflição. Pus-me antes a orar e suplicar ao Pai pela salvação de todos os meus irmãos e que cada um em particular, e ofereci-lhe tudo o que havia feito a minha querida mãe e o seu esposo José, principalmente ouvir suas angústias e aflições e consolá-los. Pedi-lhe se dignasse também ele ouvir as angústias e as aflições de meus irmãos e consolá-los, quando recorrem a ele e com humildade desafogam aos seus pés o pesar do coração. O Pai prometeu-me fazê-lo. Ademais, fez-me saber que não haveria quem, se acaso lhe manifestasse a própria aflição, deixasse de ser ouvido com amor paterno e não ficasse inteiramente consolado. Tive muito consolo pelo que o Pai me prometeu e vi que efetivamente tudo seria fielmente realizado. Afligi-me, todavia, ao ver que a maioria de meus irmãos perderia esta graça por própria culpa. Se estão aflitos e angustiados, desafogam o pesar junto das criaturas, das quais pouco ou nenhum alívio podem receber. Mendigam às criaturas o que abundantemente podem receber do Criador. Sirva-te disto, esposa minha, de instrução. Em todas as tuas angústias, aflições, tanto espirituais como temporais, jamais volvas o pensamento às criaturas. Não procure delas alívio, desafogando com elas a angústia de teu espírito, mas recorre em todas as circunstâncias ao Pai Celeste. Com ele desafoga a tua pena, dele busca remédio e alívio, e serás plenamente consolada, e teu espírito se apaziguará. Assim farei com que o Pai se demonstre para contigo cada vez mais amoroso, pela confiança que nele depositas e pela esperança que mostrarás de alcançar consolo somente da parte dele. Sabe que o Pai muito gosta dessas almas e com grande amor as contempla e consola. Como desejo que sejas uma dessas almas nas quais o Pai se compraz, para que possas receber todas as graças e favores que te mereci, digo-te que recorras sempre a ele em qualquer eventualidade e te reveles filha genuína, imitando as virtudes que eu, seu verdadeiro filho e irmão, te ensinei, primeiro com obras, depois com palavras. Dorme e vigia. Estando, portanto, no meu retiro e havendo obtido do Pai quanto almejava, após os costumeiros agradecimentos, concedi certo repouso à minha humanidade. Enquanto repousava, meu espírito vigiava, porque nem mesmo o sono interrompeu jamais a mútua conversa entre minha alma e o Pai. Esta, unida ao Verbo, jamais esteve ociosa, mas sempre obrou pela salvação dos homens. Ora rezava por eles, ora louvava, ora oferecia, e sempre amava o Pai. Fazia tudo isso, primeiro para dar glória ao Pai, e depois para aplacá-lo e fazer com que seja misericordioso para com os meus irmãos.
pois as misericórdias de meu Pai relativamente às criaturas foram todas impetradas por mim, uma por uma, no tempo em que vivi sobre a terra. Conquanto pudesse, com um só ato merecer e obter para meus irmãos tudo, não obstante quis, durante o tempo em que vivi na terra, orar pelos homens e alcançar-lhes as graças em geral e em particular, a um, por ser tal a vontade de meu Pai, e a fim de que conheçam os homens quanto os amei, porque não deixei passar um só momento sequer sem me recordar de obrar a sua salvação, de rezar ao Pai por eles e alcançar todas as graças que lhes são precisas para chegarem ao fim para o qual foram criadas. No trabalho. Após a minha humanidade ter tomado algum repouso, rendi as habituais graças ao Pai, já estando na hora de louvá-lo junto com a querida mãe José, recitamos os louvores divinos depois das costumeiras ofertas. Em nome de todos os meus irmãos, havendo pedido a bênção de meu pai e a licença da mãe dileta, fui trabalhar com José na pequena oficina. Alegrava-se o bom José em levar-me consigo para trabalhar. Outro tanto sentia pena ao ver-me em tenra idade e tão gentil cansar-me para aliviá-lo e ganhar o pão. Liquefazia-se-lhe o coração ao ver-me em sua companhia e, contemplando os profundos mistérios em mim ocultos, desfazia-se em lágrimas. Bem a miúde, fixando em mim os olhos, ficava imóvel, estupefado. Apazigua as ânsias de amor da mãe. Enquanto lá estava, minha querida mãe trabalhava corporalmente longe e espiritualmente não distanciada de minha presença, todo desejosa de fruir dela. Tinha ânsias de amor. Eu, convidado por seus castos e ardentes afetos a miúdes, e procurava como que apressado por seu ardente amor. Assim se temperava um pouco o anelo inflamado com a presença do ente amado. Então pedi ao Pai desse idêntico desejo e amor a qualquer alma que me procura e ama, a fim de que eu, invocado por seus desejos e amado por seu amor, me veja obrigado a visitá-la frequentemente e manifestar-me a ela e fazê-la fruir de minha amável presença. Entre as ânsias amorosas, seja consolado o espírito e satisfeito o desejo, e eu tenha o gosto de deleitar-me nela. Na verdade, as minhas delícias são entreter-me com meus irmãos, para fazê-los fruir da suavidade de meu espírito, enquanto eu me alegro com seus anelos, seu amor e a sua fidelidade para comigo, no caso de não admitirem no coração outro amor que o meu, assim como o Pai se alegrava ao ver os anelos ardentes de minha querida mãe e o perfeito amor com que me amava, desejava também ele que eu fosse amado e ambicionado por suas criaturas. Gostava que se cumprissem os desejos de meu coração, de manifestar-me a eles e neles deleitar-me. Mostrava-se muito liberal acerca deste pedido. Prometeu-me dar a todos ardente desejo de possuir-me e convidar-me a manifestar-me a eles. Faria com que fruíssem de minha presença, a qual, embora invisível à humanidade, torna-se, contudo, um tanto visível e clara para o espírito. Por isso, muito se alegra a alma que me possui. Habito nela pela graça e o amor, e efetivamente alegro-me por habitar nela e fazê-la provar a doçura de minha presença. Vendo eu como o Pai se comprazia em dar a todos os meus irmãos tal graça, alegrei-me imensamente.
Mas tal alegria foi, no entanto, amargurada ao ver a pouca importância que lhe dariam os meus irmãos e como a maioria deles a rejeitaria, volvendo seus afetos e anelos para as criaturas, contentando-se mais com sofrer angústias de coração e amargura de espírito, sofrimento habitual de quem quer deleitar-se nas criaturas, do que fruir do genuíno contentamento e das verdadeiras delícias provenientes do fato de que a alma se deleita em mim, ama e deseja somente a mim, o único objeto digno de ser amado e desejado por todos. Sentia imensamente este pesar, o qual me feria o coração, de modo que me mantinha angustiado, vendo-me posposto à criatura. Rogava por isso ao Pai que os perdoasse, não os castigasse conforme mereciam. Não podia, porém, às vezes conservar tão oculta a pena sem dar algum desafogo ao meu angustiado coração. Fazia-o junto à minha querida mãe, quando me entretinha com ela a sós. Manifestava-lhe a minha angústia, e ela, compadecendo-se em grau sumo de minha aflição, me consolava, declarando-me quanto me amava e como me queria com ardor. Sugeria-me que muitos ainda me amariam e desejariam. Deles, eu só seria o único objeto de anelo e amor, embora soubesse tudo isso, porque o que minha querida mãe entendia com espírito profético, eu o sabia pela divindade que me estava unida. Não obstante, ouvindo afirmá-lo por ela com tanta graça e amor, muito me consolava. Também ela se unia a mim a rezar ao Pai para aplacá-lo relativamente a todos aqueles que são a causa das angústias e amarguras de meu coração. Oferecia-lhe quanto ela fazia para retribuir o meu amor e a sua complacência. Alegrava-se muito o Pai com estas ofertas e súplicas, e eu também sentia algum alívio a meu pesar, porque muito me consolava ver o aprazimento de meu Pai. Vai a São José. Tendo agradecido ao Pai tudo o que se dignava distribuir a meus irmãos e pelo consolo que fazia meu coração experimentar por seu prazer, apartava-me da querida mãe para ir de novo ajudar José no trabalho. A mãe dileta muito sentia ficar sem minha presença, mas a caridade para com seu esposo José fazia com que simultaneamente se alegrasse com o bem dele de que eu me ocupasse em ajudá-lo. Ficava pesaroso também quanto à minha humanidade ao afastar-me da querida mãe, mas a caridade que dedicava a José, uma vez que tinha de ajudá-lo no trabalho, segundo a vontade do Pai, induzia-me a deixá-la sem delongas e aproximar-me dele. Oferecia ao Pai esta pronta obediência e carência de prazer, tanto meu como da querida mãe, e rogava-lhe que, em virtude disso, se dignasse dar a meus irmãos idêntico sentimento, isto é, procurem todos cumprir os desejos dele. Fique contente a criatura de renunciar ao próprio prazer em vista da ajuda e utilidade ao próximo. Como eu via que todos os meus irmãos muito falhariam neste ponto, sentia imenso pesar e procurava satisfazer por eles, abstendo-me sempre do que podia trazer consolo à minha humanidade e oferecendo-o ao Pai em nome de todos. Conforme te disse muitas vezes, encontro minhas delícias em entreter-me com os filhos dos homens, meus irmãos. Podes crer que bem mais me deliciasse e apreciasse entreter-me com a querida mãe, criatura tão digna e perfeita. Se é com muito gosto que se trata com quem é semelhante a si, podes julgar com que gosto eu tratava e me entretinha com ela,
tão semelhante a mim nas virtudes e na perfeição. No entanto, renunciava frequentemente às delícias que encontrava em entreter-me com ela, para satisfazer ao Pai pelas faltas de meus irmãos neste ponto e reparar as falhas deles no cumprimento da vontade do Pai. Fazia-o ainda para deixar a todos os meus irmãos exemplo tão santo de renúncia ao gosto e à satisfação própria, para ajudar a aliviar o próximo e com isso cumprir os desejos e a vontade do Pai. Alivia e alegra São José. Ao voltar para junto de José, alegrava-se novamente seu espírito. Encontrando-o às vezes muito cansado, não só o ajudava, mas minorava-lhe o afã experimentado no trabalho, porque era também ele de natureza gentil, dotado de pouca força para o seu pesado mister, uma vez que a parcimônia no alimento não lhe subministrava as forças, sofria muito no labor. Minha presença, todavia, o revigorava assaz, e com o rigor do espírito também a sua humanidade era conformada e fortalecida. Com meu auxílio, tudo se lhe tornava fácil. Vida bem ordenada. Minha querida mãe tinha o encargo de anunciar as horas estabelecidas para o louvor divino, como também as destinadas à alimentação e ao repouso. Sendo ela nisto muito atenta, tudo andava em perfeita ordem. Não descuidava um minuto sequer do tempo por nós estabelecido, porque a mãe diligente em tudo era muito atenta. Às horas determinadas, chamava com muita graça à sua voz, tanto José como eu prontamente acorríamos. Este modo de viver até agora descrito durou todo o tempo em que moramos juntos, desde o primeiro dia em que se estabeleceu entre nós o modo de viver. Não foi omitido um só ponto até o fim. Também eu, ao tratar intimamente com o Pai, jamais alterei o ritmo que até agora te declarei, mas em cada momento da vida agi em prol de meus irmãos e, orando sempre por eles, obtive-lhes a multidão de graças e misericórdias de que agora fruem e hão de fruir enquanto durar o mundo. Falta o alimento necessário. Acontecia, contudo, muito frequentemente, que à hora do almoço nada havia, perdurando nossa grande pobreza. Então a querida mãe nos chamava com a habitual alegria e imperturbabilidade, embora o seu coração muito se afligisse por não poder suportar que me faltasse a comida indispensável ao sustento de minha humanidade. Quando íamos para a refeição, com grande humildade, dirigia-se a mim dizendo: Filho, nada temos para comer. Eu, às vezes, conforme sabia ser a vontade do Pai, sem a qual nada fazia, pedia ao Pai nos enviasse alguma refeição por meio dos anjos. Outras vezes, por intermédio de suas criaturas, como esmola, e de outras fazia um discurso sobre a mesa celeste, ao redor da qual se saciam plenamente as almas bem-aventuradas, num banquete de inestimável consolação. Com isso ficavam corporalmente saciados e espiritualmente enriquecidos. Depois, com muita alegria, rendíamos juntos as devidas graças ao Pai que se dignara saciar com um alimento inteiramente espiritual até a natureza humana. Quando isso sucedia, suplicava ao Pai fazer de modo idêntico a todos os pobres necessitados que, não tendo por vezes com o que se alimentar e não encontrando subsídio algum, justamente dele esperam novas forças para a sua natureza,
a fim de não sucumbirem à dura e continuada necessidade. De fato, vi então que o Pai daria a muitos esta graça, ainda a muitos outros enviaria a comida necessária por meio de seus anjos, quando a necessidade o houvesse requerido, e quando quem se encontrasse em tal necessidade tivesse posto toda a confiança no Criador. Por tudo rendia graças ao Pai em nome de todos os que receberiam esta providência paterna. Ainda rogava que se compadecesse de todos os que, tendo pouca fé e menos confiança em sua providência, tornaram-se indignos de tamanho favor. Encanto dos clientes. Quando estava trabalhando com José na oficina usual, era muito observado por alguns que vinham encomendar algum trabalho. Os corações ficavam encantados ao ver a modéstia, a graça, a majestade e a beleza de meu semblante, a jovialidade com a qual a todos me apresentava. De propósito, procuravam a José para ver-me, e porque se alguém sofria tribulação ou aflição, só de olhar-me ficava consolado. Uns, advertidos disso, vinham com frequência sob pretexto de encomendar algum trabalho. Detinham-se a observar a minha pessoa e eu, com todo amor e graça, os mirava. Jamais veio alguém àquela oficina que não partisse inteiramente consolado. Eles, porém, acreditavam que isso procedesse da beleza e da graça de meu semblante, sem chegarem a penetrar o que havia em mim escondido, a divindade. Não deixava, contudo, de pedir ao Pai lhes inspirasse ao Espírito aquilo que no decorrer do tempo haveriam de crer, isto é, pensar que, na verdade, podia ser o Messias prometido. Efetivamente, o Pai o realizava. Mas este pensamento não lhes perdurava muito na mente, porque, averiguando a pobreza e a humildade de meu nascimento, não queriam persuadir-se de que o Messias tivesse vindo ao mundo em tamanha humilhação e abaixamento. Via desde o princípio a pouca ou nenhuma fé que depositariam em mim, quando a hora determinada por meu Pai me manifestasse a eles. Grande pesar causava-me ao coração tal dureza e incredulidade dos conterrâneos que, mais favorecidos do que todas as nações, não reconheceriam nem estimariam tal favor. Ao invés, abusariam assaz de graça tão especial, quando viesse o tempo no qual antes me odiariam e se revoltariam contra mim. Tal aflição muito me angustiava o coração, embora já conhecesse a ingratidão, dureza e malignidade que na ocasião dada usariam contra mim, tanto mais os considerava com amor e compadecia-me muito de sua miséria. Jamais me apresentei irado contra eles, mas com vísceras de piedade compadecia-me. Vendo-lhes a necessidade, suplicava ao Pai o socorresse a todos. Ainda para os enfermos impetrava frequentemente a saúde com as minhas preces ao Pai, uma vez que eles não sabiam e nem entendiam de onde lhes vinha o remédio. Agradecia por eles ao Pai tudo se dignara lhe distribuir por amor de mim. Os pecadores vão a Jesus. Às vezes, vinham alguns que estavam no desfavor de meu Pai por terem a alma contaminada pelo pecado e habituada ao mal. Esses, ao olhar-me, ficavam aterrorizados e compungidos,
porque, conforme disse, os pecadores, em minha presença, ficavam muito temerosos, causando-lhes grande confusão à minha majestade. Partiam arrependidos. Quando vinham, eu já havia rezado por eles ao Pai, a fim de que se dignasse iluminá-los e, na presença do verdadeiro sol de justiça, reconhecessem à luz divina os próprios erros. O Pai muito me consolava e, com graça particular, concorria para a conversão dos que se aproximavam de mim e pelos quais muito rezava. No dia em que devia vir alguma alma que estava no desfavor de meu Pai, eu já o sabia e na noite antecedente nunca repousava e tanto orava ao Pai que, movido à piedade, prometia-me a conversão dela, como de fato depois realizava. Estava depois, durante o dia, na oficina, ocupado no trabalho das mãos, mas com o coração voltado para aquele que esperava com ânsias para convertê-lo à nova vida. Como ainda não chegara o tempo no qual poderia falar estando em silêncio, devia realizar aquela conversão só com a minha presença. Por isso, tanto mais eficaz devia ser a graça para poder agir naquela alma. Não sossegava diante do Pai enquanto ele não concedesse tal graça àquela alma. Obtido, pois, o meu intento, retirava-me à parte e, prostrado por terra, rendia ao Pai as devidas graças, também por parte do convertido. Não sabia este último donde lhe provinha o tamanho dom, nem mesmo quem lhe havia merecido, nem ao menos fazia a parte que devia ao meu Pai, e eu supria por ele em tudo. Pedia ao Pai que lhe desse a perseverança em sua graça. Muito me consolava quando me ocorriam ocasiões semelhantes de reconduzir ao caminho da verdade as almas errantes. Era muito grande o meu desejo de que o Pai fosse por todos conhecido, amado e temido. Também desejava a salvação de todos os meus irmãos, pelos quais me havia encarnado. Vendo realizados os meus justíssimos desejos, muito me consolava. Suplicava depois ao Pai se dignasse outorgar às almas dos justos a graça de excitarem com a sua presença nas almas dos pecadores o sentimento de compunção, de confusão de seus erros. Visto que no justo a graça divina habita, pedia que esta fosse operante não só para o justo, onde ela permanece, mas ainda para o réu, quando se encontra diante daquele. Ficasse o pecador confuso e arrependido do erro. A graça divina que habita na alma do justo fá-lo crescer na virtude e o dispõe a receber novos aumentos de graça pelas virtudes que vai praticando com a ajuda da mesma. Assim, no pecador vai operando os seus efeitos admiráveis, estímulos para o coração, remorsos pungentes de consciência, confusão de seus erros e efeitos que o pecador, na verdade, vai experimentando em si mesmo quando se encontra na companhia e na presença de uma alma verdadeiramente justa e repleta da graça divina. Se o pecador não se endurece, mas cede aos impulsos da graça divina, facilmente se converte. Com a presença e convivência de uma alma justa e santa, vai se justificando e santificando. Meu Pai prometeu-me quanto lhe pedi, e falo com muita liberalidade, pois seguem-se muitas conversões de pecadores só da visão de uma alma justa e santa. Quando isso não sucede, a razão está em que o pecador transforma em mal as obras da graça divina e resiste mais diante de seus impulsos. Em consequência, permanece na própria miséria e obstinação. Há muitos destes no mundo.
Não terão, porém, de que se queixar, porque não faltam no mundo as almas santas, das quais sempre recebe censuras a sua iniquidade, por mais que estas fiquem em silêncio. Seu aspecto basta para torná-los confundidos e incitar-lhe a compunção no coração. Se quiserem confessar a verdade, mal podem suportar-lhe a presença. Jesus e as almas boas. Agradeci ao Pai quanto se dignara distribuir a todos os meus irmãos, principalmente pelas graças que daria a todas as almas justas. Com muito afeto agradecia-lhe por estas que eu muito amava, vendo que também meu Pai se haveria de comprazer intensamente nelas e com gosto habitaria nestas almas por meio de sua graça. Sentia imenso gosto em ver os favores e as graças que meu Pai concederia às almas que o temem e amam. Oferecia-lhe esta consolação e gosto em suplência por todas as almas que, ao verem alguma favorecida por meu Pai e enriquecida de seus dons e graças, sentem desprazer ao invés de se alegrarem e agradecerem ao Pai Celeste que se dignou distribuir graças e favores a uma pessoa de sua condição. Como desagrada muito a mim e a meu Pai a paixão da inveja, que sob a máscara de emulação santa cega a muitas almas e torna-as escravas, procurava com minhas súplicas junto ao Pai, fosse ela extirpada efetivamente de todos os corações. Por meio da graça divina e de suas luzes, pudessem todos chegar a conhecer esta paixão, tal qual é na verdade, e combatê-la, exercitando em si mesmos com um regozijo muito grande ao verificar que o próximo é favorecido por Deus, como se aquele bem lhe fosse próprio. Mas, por mais que oferecesse e rezasse, em vista dessa graça e destas luzes, não pude obter das criaturas o que alcancei do Pai, porque se o Pai não me negou as graças e as luzes necessárias a cada um, os meus irmãos, por abuso delas, me negam aquilo que muito desejo deles, a saber que se alegrem com o bem espiritual do próximo e alegrem-se muito por ser este um bem inteiramente perfeito e santo. Efetivamente sofria muito pesar de todos os modos, vendo que meus irmãos, em maioria, não agiriam de acordo com os meus desejos e as luzes e graças que lhe mereci, e sim conforme lhes ditasse o amor próprio e as paixões desregradas e dominantes. Consolava-me, porém, ao ver alguns que utilizariam tão bem as luzes e as graças que eu lhes ia merecendo e secundariam os desejos de meu coração. Era tão grande a consolação que estes me traziam que a miúde volvia o olhar para eles. Já os via a todos e amorosamente apertava-os ao peito. Recomendava-os ardentemente ao Pai, decidindo fazê-los experimentar a doçura e a suavidade de meu espírito. Olhava-os como irmãos caríssimos e filhos diletos de meu Pai, e com eles muito me consolava. De algum modo se suavizava a amargura e o desgosto que experimentava por todos os outros irmãos descuidados e desobedientes às leis de meu divino Pai. Assim os justos sempre trouxeram consolo e alegria a meu coração, e os pecadores também o desgostaram e amarguraram. Com tudo isso, porém, meu coração jamais se irou contra os pecadores, mas sempre orou por eles e amou ardentemente o Pai, em suplência por aquele amor que tão injustamente lhe negam.
Pedi ao Pai desse a meus irmãos idêntico sentimento, isto é, um coração todo amor e caridade para com os que os desgostam e amarguram. Não só roguei ao Pai que os perdoe, mas procure ainda amá-lo ardentemente para suprir com tal amor o desgosto que os outros lhe causam. O Pai prometeu-me atender esta prece e fez-me ver como a executaria fielmente. Mostrou-me ainda como em poucos isto se realizaria, porque a maioria queria consentir nas próprias paixões e não receberia a graça que para este particular meu Pai lhes concederia. Estando por isto aflito como de costume, não deixava de agradecer ao Pai pela graça, embora para muitos fosse inútil tal fato, não dependia do Pai, mas aqueles que não queriam aproveitar auxílios tão válidos e meios tão potentes. A alegria de Jesus e de Maria. Após ter obtido tudo o que havia requerido de meu pai e haver ocorrido quanto escrevi acima, ia ter com a minha querida mãe e manifestava-lhe a alegria de meu coração, pois consolava-me muito haver conseguido a conversão de um pecador, embora ela tudo penetrasse com seu espírito e se alegrasse, acrescia-lhe assaz a consolação ver-me e ouvir as minhas palavras. Muito frequentemente tornava-a partícipe desta alegria, assim como era partícipe de minhas dores e das angústias de meu coração, a miúde experimentava diante da obstinação dos pecadores e por ver meu pai tão ofendido e desonrado por eles. Continuamos no próximo vídeo.